Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina Ética, Cidadania e Sociedade. Olá aluno, olá aluna, eu sou o professor Eli Wagner, essa é a nossa disciplina de Ética, Cidadania e Sociedade. Na aula de hoje, nós vamos enfocar um aspecto do que nós chamamos de ética aplicada, que é a ética profissional. Eli Wagner, professor. No estúdio da Univesp, ele está em pé atrás de um púlpito de acrílico, onde manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que aparecem ora em tela cheia, ora como efeito gráfico à direita do docente em um plano mais aberto do estúdio. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula, Ética Profissional. Então nós temos a ética enquanto disciplina que estuda as ações humanas, que resolve problemas racionalmente, equacionando questões de legitimidade, de injustiça, dá origem a um estudo sobre a moral, tenta de alguma forma criar regras, normas, leis que vão originar os códigos jurídicos, as leis, as constituições, dá origem à ideia de direitos humanos, dá origem e fundamento à própria disciplina de ética, à noção de cidadania, que é a base da Constituição do que nós chamamos de Estado Democrático de Direito. Tudo isso nós já vimos do ponto de vista conceitual. Agora é um momento de pensar a ética de um ponto de vista da sua aplicação, né? É claro que anteriormente nós já estávamos vendo a ideia de uma aplicabilidade desses conceitos, mas agora nós vamos para um aspecto mais prático da vida cotidiana, que é a ideia de ética profissional. Mas para entrar na ética profissional, nós precisamos entender o que é o trabalho, né? Qual é o significado do conceito de trabalho, né? Do ponto de vista da cultura humana e das culturas humanas. Porque o trabalho ele nem sempre foi visto com a mesma perspectiva, né? Existem momentos, existem culturas que dão uma valorização maior ao trabalho teórico, ao trabalho braçal, ao trabalho técnico, ao trabalho manual. Então, existe toda uma concepção ética do trabalho. Então, nós vamos fazer uma espécie de estudo histórico sobre o universo do trabalho para, afinal, responder uma questão sobre ética profissional, porque sobre o mundo do trabalho paira sempre uma dúvida ética, ou uma dúvida moral, ou uma dúvida conceitual, ou até de opinião, não é? Se o trabalho é uma coisa boa, se o trabalho é uma coisa prazerosa, se o trabalho é uma coisa que nos traz um benefício. É claro que algumas respostas são óbvias, mas nem todo mundo tem a mesma visão do mundo do trabalho. Nós temos visões diferentes. Então nós vamos acompanhar na história da cultura humana algumas concepções de trabalho. E essas concepções têm sempre um elemento ético, né? Nós vamos ver no primeiro exemplo aqui, né? No slide seguinte, o título, Ética Profissional, e o subtítulo, Ética e Trabalho. Abaixo o texto. Os animais vivem em harmonia com sua própria natureza. Isso significa que todo animal age de acordo com as características de sua espécie, quando, por exemplo, se acasala, protege a cria, caça e se defende. Os instintos animais são regidos por leis biológicas, de modo que podemos prever as reações típicas de cada espécie. O primeiro exemplo vai dizer o seguinte: os animais eles vivem, de certa forma, em harmonia com a natureza, né? Então, existe, desde que não há tanta intervenção humana na natureza, os animais têm uma relação com o mundo natural que parte do princípio de que a sua ação está em confluência harmônica com o natural. Então, ele é um predador, ele obtém um alimento, ou ele é um coletor, ele tem um meio ambiente no qual ele vai sobreviver, mas o ser humano tem uma relação com a natureza muito mais complexa, porque ele tem uma relação de trabalho, ele tem uma relação que parte do seguinte princípio, isso a gente pode pensar até nos primórdios da humanidade, de que a natureza não fornece gratuitamente, a não ser na ideia de coletivismo, né? De coletar o alimento e se alimentar, mas essa é uma ideia muito primitiva, a natureza não fornece a sustentação da vida de maneira muito fácil para o ser humano. Então a primeira ideia de trabalho vem dessa ideia de tentar processar através de ferramentas, a criação de ferramentas, desde as ferramentas mais rústicas às mais complexas, um processamento dos recursos naturais para a autossustentação da vida e para a proteção da vida, né? Então, aí já entra o universo do trabalho. Então, os animais,
vivem em harmonia com a sua própria natureza, significa que o animal age de acordo com suas características de sua espécie e instintivamente. Então, de certa forma, nós não podemos dizer que o animal trabalha, porque a concepção de trabalho parte do princípio de uma racionalização de processos, uma racionalização inteligente, claro, né, de processos complexos para a obtenção da sustentação e da proteção natural, né? Então, como os animais estão programados instintivamente, né, eles, de alguma forma, obedecem ao movimento natural, eles estão no determinismo natural. Então, para uma definição assim de trabalho mais ampla, mais cultural, eu posso dizer que quem trabalha é o ser humano, o animal age instintivamente. É claro que tem vários exemplos, por exemplo, uma aranha tece uma teia e aquilo é um trabalho complexo, né? Veja, eu usei a palavra trabalho, mas aquilo é instintivamente feito. E o animal provavelmente não faz um planejamento de trabalho tão complexo e tão a longo prazo como nós fazemos. Então, para uma definição mais ampla, mais complexa e cultural de trabalho, trabalho é uma atividade humana, né? Novo slide com o texto. O ser humano, ao contrário, é imperfeitamente programado pela sua constituição biológica. Sua estrutura de instintos no nascimento é insuficientemente especializada e não é dirigida a um ambiente que lhe seja específico. Sugar e chorar são das poucas coisas que sabemos quando nascemos. O mundo humano é um mundo aberto, isto é, um mundo que deve ser construído pela própria atividade humana. O ser humano, ao contrário, é imperfeitamente programado, ele vai dizer, né? A sua constituição biológica, ela é mais limitada, então ele precisa, né, a sua estrutura de instintos, né, é insuficientemente especializada para a sobrevivência, né? É claro que nós já estamos numa condição bastante complexa de nível de sociedade, de sociabilidade e de tecnologia, mas nós sabemos que seres humanos soltos em uma floresta, né, têm uma possibilidade de sobrevivência menor do que no ambiente onde tudo já está processado pelo trabalho, né, como nas sociedades. Então o mundo humano é um mundo aberto, né? Ele é um mundo que deve ser construído pela própria atividade humana. E chamou-se, né, denominou-se essa atividade como trabalho. Slide com o texto. A origem da palavra trabalho deriva do latim vulgar tripalium, que era o nome de um instrumento formado por 3 paus aguçados, com os quais os agricultores batiam o trigo, as espigas de milho e o linho para esmagá-los e esfiapá-los. A maioria dos dicionários, contudo, registra tripalium como um instrumento de tortura, o que teria sido no início ou se tornado depois. O fato é que este termo está ligado à ideia de tortura e sofrimento, sentido esse que se perpetua até hoje, principalmente nos povos de língua latina. Mas o trabalho nem sempre teve uma perspectiva eticamente positiva. Por exemplo, o trabalho ele advém da palavra tripalium do latim, uma origem etimológica da palavra trabalho, que era um instrumento usado para bater o trigo. Era uma filipeta de madeira com 3 pontas que era usada para tirar a semente do trigo. Logo, aquele instrumento, aquela ferramenta, passou a ser usado para bater num outro ser humano, isso é, como um instrumento de tortura, né? Num ambiente escravocrata, você tinha aquele instrumento como um castigo. Então veja, a palavra trabalho vem de uma ideia de um instrumento de tortura, tripalium, né? Veja, guarda essa concepção. Depois, num certo momento da cultura humana, há o surgimento da tradição judaico-cristã e nós nos remetemos ao mito do Gênese, né? Ou a história, a origem do Gênesis, né? Que é a origem bíblica do conceito de trabalho. Em novo slide, o texto. Na linguagem bíblica, a ideia de trabalho também está ligada à do sofrimento e da punição. Ganharás o seu pão com o suor de seu rosto. Livro do Gênesis. Assim, é por esforço doloroso que o homem sobrevive na natureza. Os gregos consideravam o trabalho a expressão da miséria do homem. Já os latinos opunham o otium, lazer, atividade intelectual, ao vil negotium, trabalho, negócio. Ali existe a ideia do trabalho como ligado a uma punição, a um sofrimento. Né? Então, daquela confluência de ações no Jardim do Éden, né? Isso dentro
da chamada mitologia hebraica, judaica, você tem uma transgressão, o chamado pecado original, e um castigo. O castigo seria, abre aspas, ganharás o seu pão com o suor do seu rosto. Mais uma noção de trabalho aí, baseado numa ideia de castigo. Mas então, peraí, o trabalho é visto como tortura e como castigo? Culturalmente existem essas origens, né? Então, assim, é por um esforço doloroso que o ser humano sobrevive na natureza. Os gregos, por sua vez, consideravam o trabalho uma expressão de um tipo de miséria humana, não é? Então, os seres humanos precisam trabalhar para conseguir o seu sustento. Isso, de alguma forma, era uma concepção da miséria humana, isso é, o ser humano ele não tem tudo garantido como os deuses, ele tem que se esforçar para garantir a sua sobrevivência. Então esse também não é um aspecto, uma interpretação do conceito de trabalho assim totalmente positiva, né? Mas nós teremos visões muito positivas do trabalho, né? E na concepção dos latinos, né, você tem a ideia de ócio e a ideia que é uma ideia ligada a lazer, né, atividade intelectual, e tem a negação do ócio, que é o negócio, né, que impõe um trabalho. O ócio é visto com mais prazer, com mais alegria pelo ser humano, de certa forma, né, desde que ele não tenha entrado ainda naquele universo do relógio moral da produtividade nas sociedades industrializadas, por exemplo, né, que é uma sociedade que vai ver o mundo do trabalho com uma perspectiva muito mais otimista. No slide seguinte, o texto. Para Aristóteles, a diferença entre os homens era natural, não havendo qualquer contradição na divisão existente entre o trabalho manual e as atividades intelectuais e políticas. Segundo o filósofo, a superioridade dos cidadãos explicava-se pelo fato de que eles definiam o sentido das coisas, fossem elas econômicas, sociais ou políticas. O cidadão grego não exercia o trabalho braçal, pois tinha de ter tempo livre para se dedicar à filosofia e ao exercício da cidadania. Para que isso fosse possível, os escravos executavam todas as atividades inferiores, determinadas pela vontade das classes superiores. Para Aristóteles, por exemplo, a diferença entre os homens era natural, não havendo qualquer contradição na divisão existente entre o trabalho manual e as atividades intelectuais e políticas. Então, existia uma superioridade da atividade intelectual em relação à atividade manual ou braçal, né? Então, atividades técnicas seriam mais valorizadas que atividades braçais, que usam da força física, né? Até hoje isso permanece, de certa forma, na valorização que nós damos ao trabalho técnico, ao trabalho. Slide com o texto. Na era medieval, o trabalho era visto apenas como meio de subsistência, de disciplina do corpo e de purificação da mente. Assim, servia como instrumento de dominação social e de condenação a qualquer rebeldia contra a ordem estabelecida. A ociosidade entre as classes senhoriais, assim como ocorrera na Grécia Antiga, não era sinônimo de preguiça, mas de abstenção às atividades manuais para se dedicarem a funções consideradas mais nobres, como a política, a guerra, a caça, o sacerdócio e o exercício do poder. Tudo isso para a gente entender o seguinte, né? O trabalho, ele não é visto em todas as épocas, em todas as culturas, do ponto de vista mais valorativo que nós temos a partir do surgimento das sociedades industrializadas, principalmente a partir do surgimento da sociedade de mercado, né? A sociedade de mercado vai determinar uma espécie de valorização do trabalho, porque o trabalho estará sempre associado a uma espécie de projeção social nesse ambiente cultural, né? Então, a ética profissional ou a ética trabalhista ou a própria concepção que o ser humano tem do trabalho vai mudando de geração para geração e vai mudando de cultura para cultura. Então nós já vimos que em diferentes culturas nós temos diferentes interpretação do que é o trabalho. Em umas o trabalho é visto como uma coisa mais negativa, em outras expressão de uma certa miséria humana, em outras o trabalho é visto como uma coisa muito positiva, como é no caso das sociedades capitalistas, das sociedades de mercado, que valorizam uma espécie de ética do trabalho, né? Nós temos uma espécie de valorização do mundo do trabalho, porque o mundo do trabalho dá um nível de projeção social ao indivíduo. Em novo slide, o texto.
Se o trabalho como fator de enriquecimento pessoal era proibido na Idade Média, legitima-se agora na ética da sociedade capitalista como tábua de salvação divina. A riqueza não é mais vista como pecado, mas como estando de acordo com a vontade de Deus. Trata-se de uma vontade que se confunde com os interesses do mercado e do lucro, e que valoriza o trabalho enquanto força passível de gerar riqueza. Ele deixa de existir apenas para atender às necessidades humanas básicas. Sua finalidade principal é produzir riqueza acumulada. Muito bem. O trabalho passa a ser valorizado dessa forma quando ele passa a ser um fator de enriquecimento e de projeção social, né? Então legitima-se o que era visto de forma negativa, né, numa sociedade capitalista. Então, na sociedade capitalista, a riqueza não é mais vista como um pecado, por exemplo. Ela é vista como uma projeção, né, até divina, né, uma projeção de uma recompensa divina para o indivíduo que se esforça e que trabalha, né? Isso é muito bem retratado e muito bem estudado numa obra clássica da sociologia, que é uma obra do Max Weber, que é intitulada A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Nessa obra, o Max Weber faz uma análise das condições em que passa a ser interpretado o mundo do trabalho a partir de uma influência religiosa, né? A influência de uma ideologia religiosa vai determinar uma nova valorização do trabalho no mundo da industrialização, no mundo da sociedade moderna e contemporânea, que é o mundo da sociedade de mercado, né? Então, a finalidade do trabalho passa a ser não só a manutenção da vida, mas também passa a ser um nível de projeção social. Essa projeção social seria o reflexo de uma bênção divina dentro de alguma concepção específica de religiosidade que vai influenciar todo o que ele vai chamar de ética protestante dentro do espírito do próprio capitalismo. Muito bem, a partir dessa concepção, nós temos uma valorização maior das profissões e do mundo do trabalho, né? Então, com a produção mecanizada, o trabalho é glorificado, né, como a essência da sociedade do trabalho. Não se concebe mais a possibilidade de existir ordem social fora da ordem moral. Então, o trabalho passa a fazer parte de um conteúdo moral da humanidade, né? O trabalho passa a ser entendido, interpretado como uma virtude, né? Então, a ideia de que o trabalho dignifica, né? A ideia de que o esforço dignifica. Slide com o texto lido pelo professor e a continuação. Segundo Adam Smith, uma das características do ser humano capaz de diferenciá-lo dos outros animais é certa propensão para trocar coisas. Essa propensão torna-se necessária à divisão do trabalho. Dignifica. Essa propensão a uma valorização do trabalho começa a dar origem às chamadas éticas trabalhistas, porque as profissões, cada vez mais, pretendem uma projeção social, a ter um significado social relevante. E, portanto, para que uma profissão, uma categoria profissional tenha uma relevância social, ela tem que se policiar eticamente. Ela tem que criar um código de autoproteção ética, isso é, um código de autorregulamentação ética, para que ela tenha uma visibilidade profissional interessante, né? Então, essa sociedade voltada para o trabalho, há a necessidade de criar um corpo disciplinar que envolve os indivíduos dentro e fora do universo do trabalho. Mas isso acaba entrando na nossa própria consciência moral, né? Nós passamos a valorizar o tempo usado no trabalho como um tempo mais nobre, né? Como um tempo de maior valorização social. Novo slide com o texto lido pelo docente e a continuação. A ordem burguesa da produtividade tornava-se a regra que deveria gerir todas as instâncias do social. Para isso, instituiu-se um discurso moralizante que visava a cristalizar no conjunto da sociedade a ética do tempo útil. O tempo útil do trabalho produtivo deveria funcionar como um relógio moral que cada indivíduo levaria dentro de si. Se eu trabalho, eu tenho um reconhecimento social. E é claro que isso vai determinar uma espécie de relógio moral, né?
Quando eu estou ocioso, de certa forma, eu sinto algum tipo de culpa ou de culpabilidade. Falo, olha, eu preciso produzir, eu preciso... Essa lógica ela é incorporada culturalmente por essa tendência de valorização do trabalho. Essa valorização do trabalho é positiva, não é? Porque ela gera riquezas, a geração de riqueza traz bem-estar social e, portanto, o ser humano, de alguma forma, faz as pazes com o mundo do trabalho. Mesmo o trabalho sendo, do ponto de vista artístico, do ponto de vista ético, muitas vezes, do ponto de vista intelectual, muitas vezes por alguns autores, visto, a forma como o trabalho é desenvolvido nas sociedades contemporâneas, é visto com certa crítica, né? Hoje, por exemplo, há uma valorização do que é chamado de ócio criativo, há algumas tendências sociológicas que tentam retirar uma espécie de massificação e desumanização do mundo do trabalho, né? Então, alguns autores definem a ética profissional como um conjunto de normas de conduta que deverão ser postas em prática no exercício de qualquer profissão para valorizar aquela profissão. Seria uma espécie de ação autorreguladora da ética agindo no desempenho das profissões, né? Então você tem aqui uma ideia de que a valorização das atividades profissionais passa muito por uma questão ética, isso é, pela autorregulamentação ética das categorias, né? Então a ética profissional estudaria e regularia o relacionamento do profissional com a sua clientela, dando visibilidade humana, com a construção de uma imagem profissional ética para a sociedade. Daí você tem a OAB, o Conselho Regional de Medicina, você tem as instituições educacionais baseadas na ética, você tem todo um cuidado de autorregulamentação das profissões no sentido do exercício ético das profissões. Então ela atinge todas as profissões. Quando falamos de ética profissional, estamos nos referindo ao caráter normativo, né, desses códigos de ética e até do caráter jurídico, né? Porque algumas pessoas, quando transgridem o código de ética da sua profissão, são banidas desse universo de ação profissional, né? Então há uma autorregulamentação dessa ideia de que a ética profissional é fundamental para a constituição do mundo do trabalho e do mundo das profissões. Até a próxima aula. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza sobrepostos alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Marcos Borges, diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flicts. Roteiro, Elisa Amaral. Revisão, Cláudia Guarnieri. Consultoria, Lara Souto. Gravação, Leandro Ribeiro. Narração, Thaís Lenk.